Olá, queridos, queridas, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Quero trazer uma palavra de Deus para o seu coração e quero usar aqui o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículo 31. O texto diz assim: depois de orarem, veja essa expressão que eu quero repetir, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então eu quero trazer aqui um relato para comunicar também uma inquietação do meu coração que o Espírito Santo colocou nessa tarde, conversando com um pastor muito querido, pastor Gersinho, lá da Boca do Rio, aqui em Salvador, um amigo muito amado, preocupado com esse momento que a igreja está vivendo, que a sociedade está vivendo. E a gente conversando, na conversa saiu essa frase, ele dizendo que o seu desejo era um grande avivamento na igreja. E o Espírito Santo comunicou automaticamente no meu coração que a gente pode estar vivendo a oportunidade de experimentar um grande avivamento. Porque estamos vivendo um momento de um acontecimento negativo, de uma proporção gigantesca, e eu acredito que, a depender da nossa atitude, poderemos experimentar um acontecimento positivo de uma maneira maior ainda. Então eu quero sinalizar para você, para que possamos ter esse entendimento. E aí, trazer bem breve o relato de algumas pestes que já aconteceram na história. Em 1333 a 1351, durante dos 18 anos, teve a peste negra, chamada de peste bombônica, onde 50 milhões de pessoas morreram na Europa e na Ásia. Depois teve a cólera, em 1817 a 1824, durou 7 anos, onde centenas de pessoas morreram. Veio também a tuberculose, em 1850, 1850 a 1950, 100 anos. E a tuberculose vitimou uma média de 1 bilhão de pessoas que foram mortas. Veio também a varíola, a chamada bexiga, teve o nome popular de bexiga. 300 milhões de mortos. Foi de 1896 a 1980, 84 anos. Teve também a gripe espanhola, que ficou muito famosa. A gripe espanhola matou 20 milhões de pessoas. Tem quem diga que foi muito mais. A gripe espanhola durou uma média de 1 ano, 1918 a 1919. E aqui no Brasil, ela vitimou um presidente, Rodrigo Alves. Teve a tifo, que foram 3 milhões de mortos na Europa Oriental e Rússia, em 1918 a 1922. Durou 4 anos.
Teve a febre amarela, que levou 30 mil mortos na Etiópia, em 1960 a 1962, 2 anos. O sarampo, que matou 6 milhões de pessoas em 1963. O sarampo fez muitas vítimas. A malária, que matou 3 milhões de pessoas em 1980. E uma das penúltimas, pragas, foi a AIDS, que matou 22 milhões de pessoas de 1981 para cá. A AIDS ainda não tem cura, não tem remédio, não tem vacina. E hoje nós estamos lidando com o coronavírus, que é a Covid-19, onde nesse momento tem assustado o mundo, tem paralisado o mundo. Nós temos visto países, potências poderosas se curvando diante deste vírus, tem fechado suas portas. Inglaterra, França, Alemanha, Espanha, e a Itália, que está numa situação caótica, Estados Unidos também, Brasil, muitos países da América Latina e de outros. A Rússia também já está entrando nisso, os países do Oriente Médio. Então é uma ação mundial. Então esse momento, o cenário que nós estamos vivendo é um cenário gritante, e eu penso que a nossa geração não viu e não viveu nada igual, nada semelhante, algo muito forte, muito sério. E por isso eu acredito que nesse momento o que está acontecendo, há uma necessidade de um alinhamento universal da igreja, das pessoas que têm o temor do Senhor, e o alinhamento deve ser orar, deve ser buscar Deus. Sei que você está orando, se você está orando, continue orando, ore mais, vamos perseverar na oração, porque neste momento a maior necessidade que nós temos é nos envolvermos na unidade e nos prostrarmos em oração. E aí o texto que nós lemos diz: depois de orarem. Então, nesse tempo agora, o que nós podemos fazer, além de seguir as orientações das autoridades, o que nós temos que fazer é seguir a orientação do céu também, que é orar. Precisamos orar, porque depois de orar, eu creio que quando passar tudo isso, o Senhor vai deixar um saldo para a igreja muito positivo, porque o povo de Deus está clamando, o povo de Deus está suplicando, o povo de Deus está se humilhando, se arrependendo, está buscando a face do Senhor. Tem muita gente orando em vários lugares. Eu tenho conversado com pastores e eles têm dito: olha, nós estamos fazendo relógio de oração, orando 24 horas por dia, escala de oração dos irmãos. Outros têm dito: nós estamos jejuando 21 dias, outros estão orando e jejuando 7 dias, outros estão orando nas madrugadas. Então a igreja está orando nesse momento, tá? Em toda parte há uma mobilização da igreja em oração. E eu acredito que o Senhor, Ele vai fazer algo, porque a igreja está orando. Porque o texto da Bíblia diz: depois de orarem. Aí o texto fala que o que foi que aconteceu depois de orarem? Diz que tremeu o lugar. Então algo de Deus, um fenômeno vai acontecer. Deus vai fazer alguma coisa nesse tempo. A mão de Deus vai se mover de uma maneira sobrenatural, extraordinária, que vai surpreender a todos.
que vai chamar a atenção da mídia, vai chamar a atenção dos cientistas, vai chamar a atenção das autoridades do mundo. A mão de Deus vai se mover nesse tempo e algo extraordinário de Deus vai acontecer. E eu creio também que nesse tempo a igreja vai experimentar um mover do Espírito Santo, vai experimentar um poder do Espírito Santo que ela jamais experimentou. O texto diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo. Por quê? Porque todos estavam orando. Então eu quero chamar a sua atenção, você que ainda não começou a orar, que você comece a orar. Você que ainda está ali em cima do muro, será que eu oro? Será que eu fico preocupado? Será que eu fico com medo? Será que eu fico com pânico? Você que está com medo, em nome do Senhor Jesus, repreenda esse medo e comece a fazer o que Deus mandou você fazer. Vá orar, vá buscar Deus, vá, se mobilize, porque o medo paralisa. O medo deixa você paralisado, acovardado, intimidado e lhe tira da ação que Deus quer que você esteja. Mas quando você deixar o Espírito Santo encher seu coração de fé, você vai estar exatamente na posição que Deus quer, que é orando, de joelhos, buscando a Ele. E o texto que eu estou aqui lendo diz que todos foram cheios do Espírito Santo. E eu acredito que todos que neste momento, todos que estão envolvidos com a oração, todos que estão envolvidos buscando a Deus, todos vão ter uma experiência sobrenatural com o Espírito Santo. Por que você diz isso, Antônio Carlos? Eu digo isto, tá? Porque estamos vivendo algo que jamais nós experimentamos na nossa história, dessa geração. Essa geração não viveu algo negativo como estamos vivendo agora. Muito, muito, muito sério, muito grande, tá? Muito grande. E eu acredito que na mesma ou em maior proporção que do negativo que estamos vivendo, Deus vai fazer algo positivo. Deus vai estar manifestando o poder do Espírito Santo. A igreja de Jesus vai ser sacudida. A igreja de Jesus não será mais a mesma. Depois de tudo isso, a igreja do Senhor, ela vai se mobilizar. Ela vai ser uma igreja mais simples. Ela vai ser uma igreja menos complicada. Ela vai ser uma igreja que vai sair do comodismo, das quatro paredes. Vai ser uma igreja mais nas casas, de maior relacionamento, de mais comunhão. Uma igreja mais família. Vai ser uma igreja que vai estar operando nos dons espirituais. Deus vai levar a igreja a operar nos dons espirituais. Porque Deus vai estar usando não somente pastores, apóstolos, evangelistas, mestres. Deus vai usar os membros do corpo de Cristo. O Espírito Santo vai usar você com dons extraordinários, dons sobrenaturais. Então, se prepare para que você seja instrumento de Deus neste tempo. Se prepare para que Deus possa te usar de uma maneira sobrenatural neste tempo. Tá bom? Em nome de Jesus. Então, fica aqui esta palavra para você, esta profecia, né? Esta profecia, depois de um tempo de muita negatividade, virá um tempo de muita positividade. Deus vai fazer. Eu creio. E você deve crer também e estar pronto para viver o novo tempo de Deus que vem sobre a sua igreja. Está vindo aí. Paciência, perseverança, que esse tempo está chegando. Deus te abençoe. Beijo no seu coração. Valeu.